Paz e bom, que Deus abençoe a todos. Na última aula, começamos a falar do sexto capítulo, né? A segunda parte de método de estudo, né, bíblico. Falamos sobre o método sintético, o livro por livro. E hoje falaremos no método analítico, tá certo? Bom, esse método consiste em analisar uma passagem bíblica de forma cuidadosa e completa. Pode ser capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, ou versículo por versículo, tendo cuidado de notar até os seus pormenores. Veja bem, enquanto que o método sintético, né, ele analisava livros por livros, esse se preocupa em estudar os pormenores, né, que é o capítulo, parágrafo e versículo por versículo, tá certo? O seu objetivo é reconstruir tão claramente quanto possível o pensamento original do escritor. Essa reconstrução, o estudante irá encontrar os fatos que levaram o autor a dizer o que disse e da maneira que disse. Então, como eu falei em outras aulas, né, para você saber realmente o que o autor quis falar naquele momento, né, que ele escreveu né, o livro, né, a mensagem, muitas vezes não é fácil, né? Na maioria das vezes é. Acredito que 90% dos casos são fáceis, mas de descobrir. Outras vezes não, né? Principalmente quando é uma informação que vem de mais de 2.000 anos atrás, né? Então é difícil, porque você tem que pensar como ele escreveu na época dele, né? Com a cultura, com a língua, né? Com o mundo que existia naquela época. Se no método sintético nós olhamos o texto através de um telescópio, né? No método analítico veremos através de um microscópio, né? Essa relação, quando ele quis falar, em dizer que estuda por capítulo, parágrafo e versículo por versículo, né? Justamente por causa disso. Usando o exemplo de uma biblioteca, na abordagem sintética, você observa o todo, né? Você acha na biblioteca em conjuntos, enquanto que a abordagem analítica, ela olha o detalhe, tá certo? Você estuda o conteúdo de cada livro da biblioteca. Esse estudo é um feijão com arroz de todo estudante da Bíblia e acompanhará para sempre por ser o mais impressionante. Método analítico por capítulo, né? Parágrafos de versículo. Usamos a metáfora de um telescópio, né? Para definir o método sintético e de um microscópio para definir o analítico, ou seja, um foco no estudo mais amplo, enquanto que o outro se apega aos detalhes, tá certo? Numa comparação simples, o método sintético, né, que ele viu o todo, né, seria o clínico geral, enquanto que o método analítico ele age mais como um especialista, um detalhe, né, por exemplo, um cardiologista, dermatologista, etc. Então, como você vai fazer uma consulta, né, você primeiro ele é analisado, né, é atendido pelo clínico geral, né, isso vai pro clínico geral. Aí o clínico geral vai dizer, não, você está com problema no coração, então vai para o cardiologista. Você está com problema de pele, então você vai para um dermatologista, entendeu? Ou seja, um médico específico da doença em que você se encontra naquele momento, tá certo? Nesse sentido, o médico analítico permite-nos estudar o texto em seus detalhes. Eu até destaquei aqui. Isto é, podemos dividir o texto em capítulo, parágrafo, versículo. Vamos ver como seria na prática. O médico analítico por capítulo. Uma das melhores maneiras de dividir o livro da Bíblia é usar as divisões já existentes, ou seja, os capítulos. Bem, como eu já falei na sala de aula, né, antigamente a Bíblia, quando ela foi criada, ela não tinha essas divisões de capítulo e versículo, né? E surgiu bem depois, justamente para ajudar, né, tanto no estudo como na leitura da palavra de Deus, né? E também na compreensão, claro, né? Bem,
Uma vez que geralmente são divisões precisas, facilitando assim o estudo de cada capítulo em detalhe. Então, ao selecionar um capítulo, você examinará cada parágrafo, sentença e palavra de maneira detalhada e sistemática. Você pode seguir os seguintes diretrizes de análise. Selecione os capítulos que deseja estudar, tá certo? Leia o capítulo de estudo pelo menos 5 vezes. É importante a repetição, é muito importante, porque isso vai ajudar você a assimilar mais a leitura. Siga os passos da observação, né? Bombardear a passagem com pergunta, quem, que, né? Onde, quando, por quê e como. Lembre da observação que a gente estudou no capítulo anterior, né? Preste atenção aos verbos substantivos, né? E palavras-chave, tá certo? Anote todo e qualquer minúcia que notar, né? Observe as diferenças cruciais entre outras traduções bíblicas, né? Eu sempre bato na mesma tecla. Veja e analise e leia não só uma versão da Bíblia, mas várias versões, tá certo? Resuma uma passagem com sentenças curtas ou uma parafrase. Eu vou explicar o que é parafrase daqui a pouco, tá certo? Escrevendo os fatos principais do capítulo em sua ordem correta. Faça um esboço do texto, siga os passos de interpretação, né? Vê que aqui já é a segunda parte, né? Observação e interpretação. Faça a correlação bíblica a outros textos que falam no assunto, né? Extrai o pensamento chave da passagem, versículo analisado. Aplica as verdades à sua vida. Eu falei até aplica, né? Quer dizer, a gente utilizou aí a observação, a interpretação e a aplicação. Tá certo? Por exemplo, no exemplo de Salmos 1, né? O Salmo 1 fala da palavra de Deus e revela dois caminhos, né? E da bênção e do juízo, né? A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é o derramado sobre aqueles que se rebelam e transgredem a essa palavra. Numa leitura simples, podemos perceber que Salmos 1 está organizado em duas grandes partes. Então, um esboço do Salmo 1 pode ser sugerido da seguinte forma: um retrato do justo e seu compromisso na lei de Deus, tá certo? Um retrato do ímpio e sua reprovação mediante de Deus, né? A confirmação do justo. Veja bem o que ele fez aqui. Ele pegou, né, Salmos 1, né? E ele pegou, tirou, ele dividiu em partes, né? E a divisão foi de acordo com o assunto que ele achou mais importante, que destacou mais aos seus olhos, né? No caso, o autor daqui, ele dividiu em três partes, né? Alguns pensamentos chaves que podemos extrair do Salmo 1. Por exemplo, nota seu caminho do pecado sempre piorando. Anda, detém-se, assenta. Isso como mesmo, é o pensamento-chave que ele encontrou, né? O detalhe do justo está nos prazeres do mundo, mas na palavra de Deus. É como uma árvore, né? Resiste ao chicotear nos ventos, né? E florescendo, abençoa os homens, os animais e as aves com seus frutos e sua sombra. A palha é levada por qualquer vento. Existe apenas dois caminhos com destinos diferentes, né? O céu e o inferno, né? Prosseguindo no estudo, né, do Salmo 1. Eu sugiro a vocês leiam Salmo 1, entendeu? E quando você lê Salmo 1, você pegue com as suas próprias palavras, sem ler. Você pega apenas, pega leia, né? Faça uma leitura. Depois, se olhar para a Bíblia,
pega um papel e escreva o que você entendeu. Qual a sua versão, o que mais lhe chamou a atenção ali, entendeu? Isso se chama-se parafrase, tá certo? É você colocar ali o seu entendimento, o que você entendeu sobre aquele capítulo ou aquele versículo, né? Então, sobre aquela informação que você leu. Então, você vai ler, né? E vai colocar no papel, tá bom? Isso é uma forma de você assimilar, né, a leitura da palavra de Deus. É um estudo da palavra de Deus. Bom, aí depois de ler o texto, né, da Bíblia, o Salmos 1, o autor ele colocou o segundo relato abaixo. Eu não vou ler tudo não, só vou ler só o começo, só para exemplificar o exemplo de parafrase. Como realmente é feliz e realizado a pessoa que não deixa convencer, e as ideias das pessoas que não conhecem Deus e seus preceitos. De maneira alguma influencia sua vida. Sim, são felizes. A sua conduta é o modelo de ser seguido. Ela é realizada, pois seu tempo não é perdido em meio a conversas tolas e de modo algum fica em roda de fofoca e em meio a pessoas que só criticam os outros. Refletindo sobre isso, são realmente felizes as pessoas que buscam conhecimento da leitura da Bíblia e que fazem com que grande dedicação, refletindo nela em diversos momentos durante todo o dia. A pessoa que faz isso é semelhante a uma árvore que está próxima a alguma fonte de água, pois não tem carência de nutrição e sua frutificação é certa e abundante. Mesmo assim, em períodos de dificuldades e secas, ela se mantém estável com folhas verdes e saudáveis. Podemos dizer que quem confia no Senhor assemelha-se a tal árvore, saudável, vigorosa e próspera. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas aí você dá como é mesmo, um deslumbre, né? De o que é uma parafrase. O autor simplesmente leu o Salmo 1 e colocou ali o que ele entendeu. Então, está colocando aqui o que ele entendeu, segundo a sua leitura. Tá certo? Isso é uma, como eu falei já, e repetindo, essa é uma forma de você fixar, né, a palavra de Deus. E talvez seja um dos modos mais eficazes que existe, tá certo? Método analítico por parágrafo. Geralmente, dentro de um versículo, há vários parágrafos. Um parágrafo é composto por várias frases de pensamento escrito. Quando o autor muda de assunto, normalmente inicia um novo parágrafo. Um parágrafo explica um certo fato, tema ou argumento, juntando vários pedaços de informação. É comum um parágrafo levar a outro, desenvolvendo assim um assunto maior e mais complexo. Às vezes, esses parágrafos são bem organizados e fáceis de seguir. Em outros casos, precisamos de ler várias vezes para compreender. Aqui, as mesmas dicas permanecem, ou seja, elabore um esboço do parágrafo, por exemplo, do Mateus 6, e é um capítulo relativamente longo, mas se você fosse estudar somente o trecho sobre a oração do Sermão da Montanha, conta de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15, poderia lembrar o seguinte esboço. Jesus ressuscita a orar. Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 15, né? Como não orar, né? Aí ele dividiu esse trecho de maneira hipócrita e público, né? Conta-se Mateus 5:5, em competições inúteis, Mateus capítulo 6, 7 e 8, né? E outra divisão, como orar, né? Primeiro, como não orar, né? E depois o B é como orar. Aí a gente vai encontrar isso em capítulo 6, né? Versículo 6, de 9 a 13. Em particular, para seu Pai Celestial, né? Encontra-se Mateus 6:5, né? Seguindo o padrão da oração no modelo de Jesus, Mateus capítulo 6, 9 a 13. Você vê com que a forma que ele fez aqui para estudar a palavra de Deus. Ele pegou um capítulo, né? E esse capítulo dividiu em, em partes, né? Isso você vê que o esquema que ele montou aqui vai você compreender melhor um capítulo que muitas vezes passava direto, né? A gente não raciocinava, né? E quando a gente cria essas divisões, né,
Isso facilita o entendimento e a compreensão da palavra de Deus. Então, eu sugiro a vocês fazer esse mesmo exercício em outros trechos, tanto de Mateus, né, como em outros livros, né, da palavra de Deus, tá certo? Uma vez que você selecionou o parágrafo, deve seguir o mesmo protocolo já apresentado anteriormente, em comparação com outras versões, né, que sempre eu bato na mesma tecla, né, as palavras-chave, né, para a frase, né, do texto, aplicação pessoal. Sempre que o destino final de você observar, interpretar a palavra de Deus, o objetivo final sempre é esse aqui, né? Sempre é esse aqui, é a aplicação pessoal, tá certo? O método analítico por versículo, né? Outra subdivisão do método analítico é estudar o versículo por versículo. Você pode obter verdades profundas num único versículo, né? É importante ressaltar que cada versículo faz parte de um contexto, e, portanto, há cuidado a ser observado, lógico, lógico, porque você não pode concluir o seu raciocínio num só versículo, né? Você tem que observar se o versículo ele condiz o que vem antes, né? O que vem depois, se ele condiz com todo o capítulo que você está lendo, com todo o livro que você está lendo e até com toda a Bíblia, porque, por exemplo, o versículo ele pode falar uma coisa que, que venha em contraste com toda a ideia da Bíblia, ou do capítulo, ou do livro, entendeu? Então você tem que ter esses cuidados, né? O versículo precisa ser observado no contexto do parágrafo, como acabei de falar aqui, né? Por sua vez, está inserido no contexto do capítulo, tá certo? A qual também está no contexto do livro e por fim, inserido no contexto da própria Bíblia. Então, tem que observar isso, né? Porque a Bíblia fala de coisas boas e coisas ruins, aí coisas certas e coisas erradas. Aí vamos supor que um determinado versículo fala de algo errado, né? Que um determinado personagem praticou. Aí você vai achar que aquele, se você prestar sua atenção só naquele versículo, você vai achar que aquilo dali que ele fez é correto. E muitas vezes o que ele está dizendo é justamente o contrário. Portanto, aqui retoma a importância do contexto, né? Quando for estudar um versículo bíblico, não tenha a visão fechada somente para ele, podendo causar uma interpretação errada. Ao contrário, tende a conhecer o capítulo, o contexto no qual o versículo está inserido, e assim descobrir o porquê de sua existência. Da mesma forma, assim, aplica-se os mesmos protocolos anunciados anteriormente. Rico, olha, né? Apresenta uma maneira prática de estudar o versículo por versículo. Veja um breve exemplo em 1 Timóteo. Bom, o apóstolo Paulo, né, de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Cristo, né, esperança nossa. Aí está em 1 Timóteo, capítulo 1, né? Veja bem que ele dividiu, né, em parte, né, esse versículo, né? De que forma? Ele pegou a palavra-chave, né, enviada por Deus, a palavra-chave do versículo, né? Resumo, Paulo representante de Jesus Cristo, que é a nossa esperança e por ordem de Deus nos salva. Pergunta e resposta. Pergunta, o que significa a palavra apóstolo, né? Resposta, o termo grego do apóstolo é derivado de apóstolo, que significa enviado. Referências cruzadas, apóstolo segundo Coríntios 1:1, né? Que fala sobre a mesma coisa, tá certo? Deus no Salvador, Lucas 1, capítulo 1, versículo 47, Tito 1:3. Jesus Cristo, nossa esperança, Colossenses 1:27, né? Aplicação pessoal, tá certo? É, Deus vê como embaixador Jesus Cristo e que foi enviado a pregar a mensagem divina. O meu testemunho só será eficaz quando me conscientizar da minha missão. Bom, baseado
no que foi dito no slide anterior, vocês vão fazer um exercício, né? Só que ao invés de pegar 1 Timóteo, você vai pegar Tiago 5:16, tá certo? Vocês vão pegar o Tiago 5:16 e fazer a mesma coisa. Pegar a palavra-chave, o resumo, pergunta e resposta, referência cruzada, aplicação pessoal. Isso aí você vai pegar como modelo no slide anterior, tá certo? E vale um ponto. Bom, sobre o raciocínio indutivo e dedutivo, tá certo? É, o raciocínio indutivo e dedutivo, eles não são métodos, tá bom? Mas são apenas meio de você raciocinar, entendeu? Ou seja, os métodos, na verdade, ele utiliza tanto o raciocínio indutivo como o dedutivo, tá bom? Aí sim, através do raciocínio dedutivo, aí você usa os métodos sintético, analítico, morfológico, temático, biográfico, tópico, definicional e por aí vai, né? É onde você consegue concluir a sua mensagem. Bom, definição. Dedução. A dedução conclui que o geral para o particular, ou seja, de todo para as partes. Enquanto que o método de indução, né, é o método de raciocinar que consiste em tirar fatos particulares a uma conclusão, ou seja, das partes para o todo. Então, veja bem, a diferença é que a dedução, ela sempre parte do todo. Vamos supor, da Bíblia Sagrada para as partes dos livros, o seu raciocínio, entendeu? Enquanto que a indução não, a indução ela faz com que você, das partes você chegue a uma conclusão do todo, entendeu? Então, essa é a diferença entre uma dedução e indução. E ela é usada tanto na sintética como na analítica, né? Como nos outros métodos de estudo, né? Lembra que isso aí não é considerado método, mas sim maneiras de raciocinar, tá certo? Então, essa você tem que botar isso na cabeça, né? Na dedução, concluímos primeiro, né? Primeiro concluímos, tá certo? Depois observamos. Enquanto que na indução, observamos primeiro, né? Ou seja, observamos as partes para depois concluímos, ou seja, o todo, tá certo? O raciocínio dedutivo e indutivo aplicado à Bíblia. Em um estudo do dedutivo, tá certo? Podemos examinar uma série previamente selecionada de texto bíblico, a fim de reunir preposições bíblicas que, quando devidamente arranjadas, provam doutrinas como a divindade de Cristo ou a personalidade do Espírito Santo, ou a salvação pela expiação do sangue de Cristo. Os apóstolos racionaram, né, com eles a partir das Escrituras, explicando e demonstrando que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos, segundo o seu costume. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com ele e com a base das Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentro dos mortos, né? Isso tudo ele utilizou o raciocínio dedutivo para ele chegar a essa conclusão, né? Portanto, o estudo dedutivo é de natureza tópica. Organiza o texto para estudar a doutrina, examinando o trabalho, nos beneficiamos dele e talvez até aperfeiçoamos. Uma forma comum de se fazer um estudo dedutivo é o aluno examinar uma série de textos bíblicos selecionados sobre determinado assunto e depois responder as perguntas específicas sobre cada texto, que extraiu e junte as referências lógicas para que o aluno possa pensar por si mesmo, passo a passo, pela lógica de doutrina. Em contrapartida, o estudo indutivo, né? Ou seja, ela sai das partes para o todo, né? Examina uma passagem particular, um livro
da Bíblia leva o aluno a entender por si mesmo o que o texto significa dentro do seu contexto e procura aplicar a verdade extraída de sua vida. Portanto, o estudo indutivo não dirige a Bíblia, porém a Bíblia dirige o estudo através de 3 passos. O que vejo, né? A observação, o que entendo, a interpretação e o que faço. Bom, e aqui eu coloquei esse desenho, né, para ilustrar o raciocínio indutivo e o dedutivo, né? O indutivo, como já foi falado antes, né, permite que o texto diga o que Deus está falando, né? E aplico a verdade da minha vida, né? Enquanto que eu raciocínio dedutivo, eu vou para a Bíblia, como a ideia é dúvida, curiosidade, etc., em busca da Bíblia, e explicando correlação, lógica, etc., para o fato em questão. Bem, turma, aqui terminamos a nossa aula, né? E também a disciplina. Espero que vocês tenham alcançado suas expectativas e que tudo que você aprendeu nessa disciplina vocês coloquem em prática na sua vida. Um abraço a todos, Deus abençoe e fique com Deus.